Todos a todas, vocês me escutam? Vocês conseguem visualizar a minha imagem? Dá um oizinho, dá um joinha aí. Aí, valeu, boa noite, Eduarda, Bianca, boa noite, Lia, Jennifer, boa noite todo mundo. Bom, gente, estamos no nosso segundo encontro aqui, né? Nessa conversa que a gente está fazendo aqui nas terças à noite. E antes da gente começar a conversar um pouquinho, hoje a gente vai ver o Barroco, né, entrar no período colonial, na literatura do período colonial. Eu preciso pelo menos fazer algumas... é mais esclarecimento, é mais um comentário sobre a renovação dos títulos da URGS, né? Vocês devem ter acompanhado que essa semana, então, a URGS ela divulgou seus títulos. Então, só fazer um comentário aqui rápido, uns 10 minutos, sobre esses 4 títulos, sendo que mais à frente iremos trabalhar com eles também. Mas então, assim, ó, dentro daquilo que era esperado, dentro de uma expectativa, né? Os 4 títulos que saíram, a primeira aula que nós tivemos ainda no período antes da pandemia, né, lá no Objetivo, então eu cheguei a fazer aquela apresentação, fiz algum comentário na aula inaugural sobre as distinções entre o vestibular da URGS e o vestibular do Enem, as provas, né, a inclusiva do Enem e aquela que é eliminatória, uma prova tradicional como a da URGS. E lá eu ponderei que tem a lista, né, com 12 títulos e 4 seriam renovados. E dentre as obras que entraram, pelo menos não teve novidade, tudo dentro de uma, como eu falei há pouco, uma expectativa. Fazer um comentário então. A obra da Carolina Maria de Jesus, que saiu, Quarto Espejo, que a URGS já vinha trabalhando, né, dentro dessa expectativa de base identitária, as questões de gênero, de empoderamento, não só de gênero como base de identidade, mas de identidade também de étnica, né? Então, as questões relativas as distorções da sociedade brasileira, as questões de preconceito étnico, racial, o empoderamento da mulher, o empoderamento do afrodescendente. Então, sai a obra Quarto Espejo, e até quem foi meu aluno, minha aluna ano passado, eu já havia considerado a possibilidade até da URSS ter trabalhado na última prova, em novembro do ano passado, com uma relação intertextual entre a obra da Carolina e a obra da Conceição Evaristo, que entrou uma obra da Conceição Evaristo, também mineira, como a Carolina, uma grande escritora, hoje doutora em letras, né, e que atua na Universidade do Rio de Janeiro, e é uma escritora que tem as mesmas proposições temáticas que eu acabei de registrar aqui, né, e entrou um romance chamado Ponciá Vicêncio, que é um grande romance de 2003, em que debate as mesmas coisas, né? A protagonista, obviamente que é uma narrativa, ela se dá pela fragmentação porque ela é memorialística, né? Então fica algumas situações a partir de um lirismo, né? Uma linguagem bem simples, coloquial, né? Que é construído o texto, mas há muita fragmentação e algumas imprecisões da protagonista a Ponciá, que ela vive numa comunidade quilombola, vive com um avô que era escravo e descendente escravo, com seu pai, que já nasceu livre, né, pela lei do ventre livre, com a mãe e com o irmão. Então ela vem de uma comunidade quilombola em que ela busca a discussão da sua identidade, ela carrega um legado e uma herança do avô. O fato simbólico dela trabalhar com barro é uma coisa muito bacana. É um grande romance, uma grande narrativa, e vocês já podem providenciar a leitura, né? Para a gente vai trabalhar mais à frente. A saída do álbum foi melancólica, a saída, como, não pelo álbum, obviamente que não, como foi mal trabalhado, no mínimo descuidada foi a abordagem na última prova do Elise Tom. E também ao longo do ano passado, eu havia comentado a possibilidade da URGS agregar, né, um título, continuar trabalhando com o álbum. O álbum é a canção, o cancioneiro brasileiro, né? Tu lê a letra e tu escuta, né, a música, a canção, né?
E Chico Buarque de Holanda, eu já havia possibilitado, né, em alguns comentários, que a URGS estava pensando seriamente que é muito tradicional o Chico na URGS, e não só por ser tradicional na URGS, é impossível discutir Brasil nos últimos 60 anos, do período da ruptura da democracia nos anos 60, do período da ditadura civil-militar e todo o processo de redemocratização, é impossível discutir Brasil sem mencionar Chico Buarque de Holanda. Tu pode discutir Brasil pelas obras, seja do cancioneiro, ou do teatro, ou das narrativas, novelas e romances, né, do Chico Buarque de Holanda. Eu pensei, até porque estava sendo Hamlet, e a URSS poderia trazer uma peça do Chico, né, o Ópera do Malandro, que é de 70 alguma coisa, só que a URSS retrocedeu um pouquinho mais e foi buscar uma pérola da música popular brasileira, que é o álbum Construção, que é um álbum conceitual. E tem pérolas como Deus lhe pague, o próprio Construção, que são essas duas canções. Certamente a URGS vai cobrar a relação entre elas, porque o Construção, o Deus lhe pague abre o disco, e mais à frente o Construção retoma, inclusive, estrofes do Deus lhe pague. Então são canções que elas estão ali, ó, elas tem cordão umbilical entre elas, né? E não tem como desunir. E clássicos como o Cotidiano, Cordão, a parceria com o Vinícius Segue já estava lá no outro álbum, Elise Tom, com canções que são tradicionais, né, gente? Ali, como o Samba de Orly, essa parceria com o Vinícius, o Valsinha, né, o Minha História. Então, tranquilamente, né, tu tem que já começar a escutar, baixa isso de alguma forma no streaming, numa plataforma dessas, que tem, enfim, né, e começa a escutar o álbum do Chico Buarque de Holanda e as suas canções. Agora, dentro de uma outra expectativa também, saindo a Elis Gaúcha e o outro autor contemporâneo gaúcho, porto-alegrense, da obra do Diário da Queda, o Michel Laube, não teríamos nenhum autor gaúcho. Ah, mas qual é a complexidade disso? O cara está no Rio Grande do Sul, né? Então a Universidade Federal do Rio Grande do Sul ela precisa, né, também valorizar e prestigiar autores locais, né, pela qualidade também da nossa literatura. A Tamires perguntando se tem que ler um livro específico ou tem que ler todos. Todos, Tamires. São 12 títulos, são leituras obrigatórias. Isso eu comentei na primeira aula. Na primeira aula. Vocês têm que ler todas as obras que são leituras obrigatórias. São obrigatórias não apenas pelo termo, né? Porque é uma necessidade. Né? Mas, enfim. E aí entrou um autor gaúcho contemporâneo, que é um bom escritor, Almícar Betega Barbosa, premiadíssimo com o Prêmio Açorianos, que é um dos grandes prêmios de extinção da cultura aqui no Rio Grande do Sul. E é um livro de contos de 2002, é um autor jovem de São Gabriel, hoje tem 56 anos, tem uma formação em letras, hoje é doutor em letras também, eu acho que está em Pequim, na China, não sei muito bem onde esse cara está hoje, né? Mas ele também tinha uma formação como engenheiro civil, acredito que é engenharia civil, estou falando uma bobagem, mas acredito que é essa área. Então é um cara que transita muito bem no processo da contemporaneidade. É um livro que tem 14 contos e ele trabalha muito com o processo que a URGS já trabalhou, que é a chamada narrativa, o realismo fantástico. O que é o realismo fantástico? É a presença de estranhamentos, situações de enredos não lineares. Por vezes há uma simbologia, uma situação de, por vezes, de estranhamento quando tu lê a obra, uma atmosfera opressiva, né, nas narrativas. O próprio título já diz, né, deixe o quarto como está. Se tu tá para sair, tu diz para alguém, deixa o quarto como está, quer dizer, tu admite que tá bagunçado, mas tu tem uma necessidade de seguir. E essa é a situação do século XX e XXI, da contemporaneidade. Né? Tu percebe que as coisas elas quedam, as coisas perdem o sentido, e tu precisa seguir. Por mais sufocado, por mais difícil que seja, tem que ressignificar. Então, essa sensação de impotência está presente nos textos do Amílcar, né, Betega Barbosa, no seu livro de contos, são 14 pequenas narrativas, deixa o quarto onde está.
Tem texto, por exemplo, só vou dar um exemplo aqui, ó, um texto que, 2 exemplos, tá? O chamado Realismo Fantástico, que a URGS já trabalhou com o Moacir Scliar, o gaúcho Moacir Scliar, Murilo Rubião. Se tu lê o Amílcar, tu percebe muita presença de alguns autores latino-americanos nele, na linha, sobretudo no Julio Cortázar, que é um argentino, e que daqui a pouquinho para o vestibular 2022, saindo Hamlet, a língua inglesa, pode entrar um Julio Cortázar, porque é muito presente no Amílcar a presença desse argentino. Também de Franz Kafka, deve já ter escutado o autor da Metamorfose, o Processo, o Castelo, Carta ao Pai e tantas outras obras, né? Então, a atmosfera opressora cria simbologias e expectativas por vezes que tu suspeita, pá, mas isso está acontecendo ou não. Tu imagina, tem um texto do livro, né, Deixa o Quarto Como Está, que o protagonista do conto, ele entra num trem, ele quer fazer uma viagem, né? E ele não consegue sair do perímetro urbano dentro desse trem. Cria uma atmosfera opressora, né? Agora, o que está acontecendo? Tem que ver a simbologia, tem que ver a impotência, tem que ver o nosso mundo, né? Outro texto, um protagonista, ele acorda, né? E no seu quarto ele está acompanhado por um crocodilo. Então essas atmosferas tem que, além do texto, tem que ler, mas procurar os sentidos. Isso é Amílcar Betega Barbosa, é um cara muito premiado e tem muita qualidade, são 14 contos, né? E para finalizar, saindo a obra do Walter Hugo Mãe, um português contemporâneo, entrou uma grande escritora contemporânea, na realidade ela é de língua portuguesa, ela é moçambicana, a Isabela Figueiredo, com romance também na linha memorialística, Caderno de Memórias Coloniais. É um texto que ele são 42 capítulos, pequenos capítulos, né? Também se cumpre um processo de fragmentação da protagonista, que ela se joga de uma forma de testemunha, um título de formação, de testemunho, em que ela, no processo da pré-adolescência ao mundo adulto, ela faz o seu testemunho na relação com o pai dela, uma figura impositiva, altiva, forte, muito viril, porém essa figura do pai é uma figura muito tirânica, né? É uma figura opressora, e todo o processo, aí vai a dica que eu vou dar para vocês, tá? Na leitura do romance da Isabela Figueiredo, essa moçambicana, em Caderno de Memórias Coloniais. Estuda um pouco, pesquisa a história de Moçambique a partir do processo colonial de Portugal, do período, quem leu a obra do Walter Hugo Mãe, que saiu, né? O período de Salazar, né? Quando termina o período salazarista, termina o Império de Portugal, e a partir da Revolução dos Cravos, o processo socialista dos portugueses, os homens e mulheres portugueses que estavam nos países que foram colonizados na África, eles são obrigados a regressarem para Portugal, eles são expulsos, né, na independência desse país, e Moçambique cumpre também seu destino emancipatório. Então é o processo, e a própria Isabela Figueiredo, ela é historicamente uma regressada, uma retornada da África. Ela vai para Lisboa. Então, e também aparece muito uma questão central na narrativa, que com o processo da colonização em Moçambique, muitos homens e mulheres nascidos em Moçambique, aborígenes e africanos mesmo, negros de Moçambique, eles foram assimilados por uma cultura colonial, por uma cultura branca, civilizada, e são chamados assimilados. Cuida isso vai ser uma questão de prova. Os assimilados são os moçambicanos, que eles não são homens e mulheres de uma casta colonial e portuguesa que estava em Moçambique, mas apesar de ter alguns privilégios, né, com alguma instrução, mas eles também deixaram de ser, na sua origem identitária, moçambicanos. Os aborígenes e os próprios negros moçambicanos, eles não aceitam tantos assimilados, que também são moçambicanos, só que eles foram, como estou dizendo aqui, historicamente, o conceito, assimilados por uma cultura colonial. E é uma grande discussão, também as questões de identidade de gênero, de empoderamento da mulher, e sobretudo tão difícil e complexo, a mulher discutir o seu papel através da sexualidade. E isso está na obra da Isabela Figueiredo, nesse grande romance, né, que é o Caderno de Memórias Coloniais. Bom, fiz aqui um comentário, gente,
Tá? A pergunta que a Fabiane fez ali sobre recomendo ler primeiro os novos livros ou os que se mantiveram. Olha, não tem receita, né? Agora, uma coisa que eu digo para vocês, com o manual de sobrevivência de qualquer vestibulando da URGS, tem que ler os novos. Tu é obrigado a ler, reler, ler os novos, fichar os novos, porque a tendência é 10 a 12 questões. Tem que ler todos, ok? Agora, recomendo, se tem problema em extensão de páginas, ou por uma dificuldade de linguagem, né? Quem tem muita dificuldade de linguagem, leia o romance, né, O Feliz Ano Velho, do Marcelo Rubens Paiva. Quem tem dificuldade com extensão de páginas, né, de repente, lê o livro da Amílcar Betega Barbosa, que entrou agora, que são contos, e é bacana. Ou leia também por extensão e por também ser simples a narrativa, apesar da fragmentação, Ponciá Vicêncio, da grandíssima mulher, da grandíssima escritora, a Conceição Evaristo. Bueno, gurizada, vamos discutir agora período colonial, ok? Barroco, gente, tá? Então vamos entrar agora numa discussão sobre conteúdo que a gente tem que avançar. As questões sobre o bagagem, que foi agora a Sofia perguntou ali, ó, é uma coisa meio bizarra, mas tem que ler e fichar cada poema. A URGS vem cobrando título dos textos, ok? Tem feito afirmação no poema tal, acontece tal coisa. A URGS não está dando o texto para análise. Então, não está sendo questão de interpretação. Tem que ler, tem que ter uma leitura prévia, e saber quais são as linhas temáticas, e depois a gente vai trabalhar, a gente vai tentar resolver esse grande problema que são os poemas, não só da Adélia Prado, Bagagem, como da Florbela Espanca, simbolista portuguesa. Bom, Barroco, gente, vamos discutir. O material foi entregue já na semana passada. Fazer umas 5 principais pontos aqui, né, vocês receberem PowerPoint, eu enviei para o ensino possibilitou, né, o acesso de todos e de todas a esse material. Bom, gente, o Barroco chega ao Brasil no século XVII. Na Europa, ainda durante o processo do Renascimento Histórico, que é o século XVI, que a gente percebe as grandes navegações, o período terreno da ciência, da imprensa, a questão voltada, né, para aquele grande maravilhamento terreno, né? O processo em que as igrejas, a Igreja Católica, o processo místico perde espaço. Grandes navegações, formação, né, do Império Português, processo de colonização, expansão de fé, expansão cultural, expansão econômica. Agora, como é que surge o Barroco? Surge meio a uma crise na Renascença histórica, que é o século XVI. Crise essa que se dá a partir daquela modalidade econômica, através do comércio, que é o capitalismo mercantil. E o capitalismo, que não é um sistema igualitário, por mais que tu goste do capitalismo, esteja adequado e o defenda, cada um com seus problemas, né? Mas não tem como dizer e afirmar que o capitalismo é um movimento que preza a igualdade, a justiça social, né? O processo, portanto, de equilíbrio, né? Em termos de distribuição de renda numa sociedade. Se há um acúmulo, uma concentração de riqueza, é porque alguém foi espoliado, uma casta foi espoliada. E essa crise econômica foi gerada pelo capitalismo mercantil em meio, né, ao Renascimento Histórico. E que casta foi essa que se sentiu diminuída, não teve acesso à riqueza compartilhada na grande aliança que essa casta fez aos reis, à nobreza, que alicerçou e foi grande fermento para crescer o absolutismo na Europa? Estou falando da burguesia. Uma parcela não pequena, uma parcela significativa da burguesia europeia, ela foi excluída, e nem as barbas dos reis, aos farelos que ficavam nas barbas desses reis, tiveram acesso.
Então experimentaram um processo de exclusão. Exclusão que fez com que essa parcela da burguesia europeia se sentisse diminuída, a sua baixa autoestima, que se dá quando se chega a uma constatação que é terrena, a fome, em que as pessoas não conseguem subsistir com uma qualidade mínima de vida, né? E isso faz com que as pessoas busquem compensações, e a compensação era só olhar no retrovisor, era 1000 anos de Idade Média, de base mística transcendental, de transferências para a Igreja Católica. Aí tu pode me perguntar, professor, mas então a Igreja Católica havia perdido espaço durante o Renascimento histórico, da ciência, das grandes navegações, do período mercantil, do heliocentrismo e de todas as outras possibilidades, né, enfim, voltadas para o mundo terreno, para o mundo material. A Igreja Católica ela não consegue reter este homem e trazê-lo de volta, porque, não vamos esquecer, contexto histórico, surge uma nova igreja, surgem as novas teses contestatórias à base milenar da Igreja Católica, feita por um homem, o Martinho Lutero. Então ele contesta, à medida que ele contesta valores da Igreja Católica, como lucro, né, que proibia a Igreja Católica até hoje, condena o lucro ao seu fiel, a Igreja de Martinho Lutero, que faz sua reforma, a reforma protestante, ela não culpa, ela não condena o lucro. Então este homem, um burguês em crise, historicamente, antropológica e sociologicamente, este homem em crise, e para um burguês, ele, pelo seu individualismo, ele quer o lucro, ele quer, obviamente, a sua condição de crescimento pessoal, individual, né, que aí não tem valores humanitários, valores de solidariedade ao próximo, então, mas se tira dele a possibilidade de lucro, ele está arrebentado, o grande valor dele é o processo de individualismo, né? E se a Igreja Luterana não condena o lucro, este cara em crise, ele foi para a Igreja Luterana, percebe? Obviamente que a Igreja Católica, perda de fiéis, lê-se perda de dinheiro, perda de prestígio. E ela, na extensão do século XVI, a Reforma Protestante Lutera de 1517, e a Reforma Protestante se dá no norte da Itália de 1545 a 1563. E ela estabelece estratégias para perseguir quem não tinha fé católica, no caso os luteranos, protestantes na Europa, não apenas perseguir, mas ela acaba organizando um recurso que é o Tribunal Santo Ofício, com um grande aparato técnico, burocrático e administrativo para perseguir, prender, julgar e condenar esses homens. Né? E aí ela passa a dilatar a fé, propagar a fé. Aí vem os jesuítas, a Companhia de Jesus, e também como recurso estratégico propagar a fé, surge a arte barroca. Pois bem, então, primeiro conceito serão 7. Te liga aí, bico. Olha só, 7 conceitos. O primeiro, o barroco se articula como uma arte da contra-reforma católica. Então, professor, o barroco é uma arte religiosa? Sim. É uma arte sacra? Sim. É uma arte eclesiástica? Sim. Porque religioso, sacro e eclesiástico são sinônimos, está tudo aparelhado, está tudo ali, né, transitando na mesma órbita, que é, obviamente, expressões análogas. Então, o barroco é uma arte religiosa vinculada à Contra-Reforma. Parece uma bobagem essa constatação que eu vou dizer agora, mas quantas vezes já apareceu em vestibulares, sobretudo na URGS. E em meio a uma questão, um enunciado, considere as afirmações sobre a arte barroca. E uma afirmação aparece lá, que o barroco é uma arte vinculada à reforma religiosa. É contra a reforma. Aí tu pode dizer, bobagem, nunca eu vou cair num pega-ratão desse. Cara, mas na hora da prova, daqui a pouquinho a ansiedade, é o detalhe, é o cu da minhoca. Então, contra a reforma. Então a arte barroca é uma arte identificada com quais valores? Católicos. Agora, se é um período desse, meio a uma crise econômica, existencial, uma crise religiosa, cara, é um período de extrema complexidade. Então o barroco é a arte da crise. Se tem crise, cuida, cara, tem um sesão enorme aí na arte barroca. Que sesão é esse? De crise, de complexidade, de contraste, de choque, tudo que remete
à desarmonia, ao desequilíbrio. Apareceu uma questão afirmando equilíbrio, risca. Se for sobre barroco, harmonia, risca. Qualquer coisa que remeta à perda de um conflito não é arte barroca. É, como a Jennifer colocou ali, ó, é arte da crise, do conflito, do contraste, da contradição. E tudo vai estar vinculado a este campo semântico. Percebe, então? Agora, e o homem? Lembra, historicamente, quem é o homem barroco? O homem barroco como eu falei, é um burguês em crise. Agora, ele vive num período terreno, que é o período da Renascença. Ele acredita e busca os bens materiais. Essa postura, lembra, renascentista, do homem, antropocêntrica. Só que ele começa a descrever isso porque ele não consegue ascender terrenamente. Os bens materiais, ele não tem acesso. E isso num mundo religioso, que é o que está se colocando, a luta do século XVI entre igrejas, a reforma protestante, a igreja católica, a sua contra-reforma, o homem, e no seu tempo, todos esses valores, a busca terrena é considerado pecado, a perdição. Só que é como se estivesse caminhando e daqui a pouquinho tu entra numa encruzilhada. E o homem barroco, ele fica no meio. Ele vive num tempo terreno, só que ele passa a projetar fé, mais uma vez. Então, ele vive terrenamente na Renascença, dos bens materiais que ele busca, agora impossibilitado de conquistar tudo isso, aliado a isso, o alinhamento a isso, ele passa a prospectar uma fé, mais uma vez, a Deus, a igreja. E aí vem um medieval, mais uma vez. Então, o homem barroco está dividido. A divisão é o chamado, no esquema que vocês têm naquela apresentação em PowerPoint, né, de barroco, deve ser o terceiro item, dualismo. O homem barroco é um ser dual, dois, uma postura terrena e uma espiritual. Cara, isso é Hamlet. A dúvida de Hamlet, a divisão de Hamlet, que ele fica entre dois mundos, preso entre ele tem que acreditar no espectro do pai, que é o místico, que é o espiritual, e se ele acredita naquilo, ele tem que vingar terrenamente, né, confirmando quem foi o assassino do seu pai, o seu tio Cláudio. Então, Hamlet é um pré-barroco europeu, é o maneirismo. Se tu não entender isso que eu estou falando aqui, tu vai ter dificuldade extrema para entender a peça de William Shakespeare, a peça do período elisabetano, né, que a URGS mantém como leitura obrigatória para o vestibular 2021. Então, o homem barroco é o homem dividido entre a postura renascentista antropocêntrica, o corpo, e a alma, a postura medieval, preso entre os dois mundos, né? Dividido, a divisão é a essência do barroco. Agora, a URGS já definiu barroco, por isso que eu vou dizer agora. Se tu pega corpo e alma, a renascença e a idade média, o pecado e o perdão, o material e o espiritual, percebe? Uma esfera concreta, terrena, e uma abstrata, que é a espiritual, o corpo e a alma, o homem e Deus, eles são num contexto opostos, porque são contrastantes. O terreno, o material e o que é abstração, né? Indiferente a juízos de valores hipotéticos que a gente venha a projetar. Agora, se dá uma referencialidade religiosa, eles são opostos, porém esses valores se harmonizam. Eles se complementam. O corpo, por mais e absurdamente oposto que seja a alma, mas num contexto de religiosidade se harmoniza. O pecado, por mais distante e remota que seja a possibilidade do perdão e da remissão divina, há uma possibilidade, há uma forma de diálogo. Qual é o nome que a gente dá para isso? O conceito que define a arte barroca? Conforme a URGS, são os chamados valores, anota, antitéticos. Tá entendendo a antítese? Corpo e alma, né? Dia, noite, e assim, frio, quente, calor, frio, enfim. Valores antitéticos. O que é isso? Valores opostos, porém, que se complementam. Tu poderia tranquilamente agora perguntar para mim, né? A Jennifer perguntou agora ali, né, no chat, ela havia perguntado e está ali ainda no chatzinho, né, a pergunta que ela encaminhou. Não, então foi uma pergunta. A Jennifer ela sintetizou, ela afirmou, né, que o barroco é a arte da crise.
Isso tudo que eu falei até agora, é crise, conflito. Poxa, velho, da nação, o homem barroco tá dividido, cara, a bagaça tá pegando ali, tá entendendo? Agora tu pode perguntar, peraí, mas tu acabou de falar que os valores antitéticos, eles se harmonizam? Pô, então tem uma harmonia. Tem. A busca pela harmonia, mas não quer dizer que este homem em crise ele vai atingir. No seu tempo, que é o século XVI, e tudo isso vai irradiar a grande crise, os antagonismos todos para o século XVII, que é o período da Contra-Reforma, das crises religiosas, do obscurantismo ideológico das igrejas, é o século XVII. O nome que a gente dá para isso é a fusão entre corpo e alma. O homem em crise, esse burguês em crise do século XVI, ele busca sempre uma forma de aproximar, de harmonizar as posturas contrastantes, que é essa imagem renascentista terrena e a medieval, que é a celestial. Só que essa busca, ela existe, porém, foi inviabilizada pela Contra-Reforma da Igreja Católica. E sabe como que ela foi inviabilizada? Uma coisa que, cara, é mais antiga andar pra frente. O tal do pecado capital. Lembra lá do Éden, do paraíso, que o Adão comeu uma coisa que não podia? A tal da maçã não projeta. Tá? Que o conhecimento, e o homem foi expulso do paraíso, levou um pontapé no fundilho e perdeu o paraíso, foi expulso para sempre e se danou. Então a culpa, que é muito forte no mundo ocidental, não no mundo oriental, mas no mundo ocidental, o homem se sente culpado e ele não consegue, portanto, né, se harmonizar. O nome disso é o fusionismo. Ele tenta fundir, mas não consegue pela culpa. Agora, se o cara tá mal, velho, tá, sabe, dilacerado entre essa dupla postura, que lembra o tal do dualismo, a divisão entre corpo e alma, pecado e perdão e tudo mais, valores terrenos e valores celestiais, espirituais, o cara tá acabado, tá dilacerado internamente. O que pode acentuar o conflito? O que nos deixa mais pilhado, mais enlouquecido, em desespero? Uma constatação, que eu já tô pilhado aqui olhando, sabe para quê? Pro relógio, porque eu sei que eu tenho 7 minutos para concluir o que eu tenho que ver com vocês aqui. Quando tu constata que o tempo flui, ele passa, cara, a impermanência de tudo sempre é algo que nos deixa completamente dilacerados, a angústia, o desespero, tudo aumenta. Isso é Hamlet. Tu lê Hamlet, a peça, tu tem a sensação, sabe, ampulheta? Tu vira uma ampulhetinha, velho, tá? Porque tu começa a ler, deixa o primeiro ato, quando ele tenta vingar, só que ele tem que acreditar se aquilo que o tal do espectro falou é verdade. Então tu percebe que o Hamlet fica desesperado e impotente com a passagem do tempo, as coisas vão acontecendo, vai girando, os grãozinhos de areia vão caindo na ampulheta, e esse cara ele fica impotente, ele não consegue realizar nada, ele não consegue resolver o problema. Então a constatação da passagem, fruição e passagem, a mesma coisa do tempo, faz com que percebamos, e o homem em crise no tempo, lá o homem barroco, lembra que é o burguês em crise do século XVI, ele percebe que tudo é efêmero, tudo é passageiro, tudo é transitório, tudo é fugaz. Isso, seja as coisas da vida e a própria vida. Isso aumenta a angústia e o desespero. Então tem uma figura central na arte barroca. E vai uma dica. Tudo no barroco é extremamente intenso, exagerado, hiperbolizado. É uma arte hiperbólica, menos é mais na arte barroca. Lembro mais da cruz, da crise. A cruz da religiosidade é mais, tudo é mais. É sempre exagerado, é sempre a intensidade, é sempre a hipérbole, é sempre o exagero. Tudo, tudo na arte barroca. E como é que vai ser a linguagem na arte barroca? Simples não é. Complexa, rebuscada. Sabe, quando tu vai fazer tem nem uma festa para ir, agora ninguém pode, hashtag fica em casa, né? Mas assim, é roupinha de festa, é roupinha de culto, coloca a tua melhor roupinha que tu tem no armário e vai pra festa. A arte barroca é com a linguagem, a expressão, é com roupinha de festa. Então, não há simplicidade, há complexidade, há rebuscamento, ornamentação, uma linguagem enfeitada com muitas figuras de linguagem, há duas modalidades. No jogo de linguagem, de palavras e de ideias.
há duas modalidades, uma sempre vinculada à outra. No esquema em PowerPoint que vocês têm lá de barroco, tem linguagem complexa e tem um esão no meio a integrar cultismo e conceptismo. O jogo das palavras, das sensações, das figuras de linguagem, o culto das palavras, ou por influência de um autor espanhol do barroco, Luís de Góngora, que trabalhava muito com uma linguagem rebuscada, linguagem com roupinha de festa, como eu falei, uma linguagem repleta de metáforas, de alegorias, de metonímias, de hipérbatos, de hipérboles, sinestesias. Todas essas figuras de linguagem era o chamado cultismo. O cara era Luís de Góngora e ficou como sinônimo gongorismo, cultismo. Ela é mais voltada para a poesia, para a forma. Então, no Brasil, tem o Gregório de Matos Guerra que predominantemente tende a prevalecer nos seus poemas o cultismo ou o gongorismo. Mas tem a ideia, porque palavras, por mais obscuras que sejam, elas vão organizar ideias que podem ser também obscuras, ilógicas, mas palavras vão formatar ideias. Agora, e o chamado conceptismo, que vem de concepto, ideia. E também por influência de um autor espanhol, que era um prosador, Francisco de Quevedo, esse estilo mais retórico, esse estilo mais pomposo, rebuscado, mas com figuras de pensamento que são mais voltadas para a clareza no raciocínio, como paradoxo, como silogismo, né, que é uma forma de defender uma ideia e ser persuasivo, uma construção engenhosa de pensamento, né, era o chamado Francisco de Quevedo. Essa linguagem conceptista também foi chamada de quevedista. Então, se tu tens a linguagem sensorial mais voltada para a poesia, que é o cultismo ou gongorismo, e lá tu vai ter essa condição, obviamente um entendimento mais obscuro, porque tem muitas figuras de linguagem, tu vai ter o conceptismo, que busca clareza. E, obviamente, ela é mais voltada para a prosa, ela é mais voltada, portanto, para aquilo que é a prosa, os sermões do padre Antônio Vieira, nos seus sermões políticos ou religiosos. Cultismo, gongorismo, aspectos sensoriais, forma, poesia, o entendimento tende a ser mais obscuro e ali tu tens predominantemente o poeta Gregório. Conceptismo ou quevedismo, mais a lógica, mais o raciocínio, mais a clareza, a engenhosidade naquilo que é o processo retórico de figuras de pensamento, mais voltado para a prosa de um Padre Vieira, as suas pregações e os sermões. O entendimento tende a ser mais claro. Já apareceu em prova. Clareza no entendimento não quer dizer que a organização tenha sido simples. Muito pelo contrário. Há uma complexidade no uso de figuras de pensamento, num processo de um raciocínio construído de uma forma lógica, silogística. Sempre, lembra que eu falei, não esquece, pelo amor de Deus, aqui, ó, não há simplicidade na arte barroca, seja no processo de elaboração, seja no processo de entendimento. Para fechar, gurizada, a arte barroca chegará ao Brasil no século XVII, seiscentismo, no ciclo econômico da cana-de-açúcar, no litoral baiano e lá em Pernambuco. Teremos lá Gregório de Matos Guerra e teremos Padre Antônio Vieira, que veremos na próxima semana, e o material também você já tem acesso, aí o ensino já possibilitou, que são os autores barrocos, Gregório e Padre Antônio Vieira. Só que é o barroco do século XVII, do seiscentismo, da cana-de-açúcar, né? Chamado barroco literário ou litorâneo, ok? E teremos o barroco no século XVIII, quando tudo vai ser uma transferência do norte-nordeste para o centro-sudeste, da cana-de-açúcar para o ciclo do ouro em Minas. E teremos lá já o arcadismo na literatura, que é uma aventura para as próximas aulas, mas teremos um barroco tardio que o Enem cobra demais, que é da escultura de Aleijadinho, mesmo um século depois. Mas teremos na escultura um Aleijadinho lá em Minas e nas artes plásticas, pictóricas, na pintura, o mestre Ataíde. O programa é o mesmo que a gente debateu aqui, porém vai ser lá no século XVIII, em Minas, o ouro. Não vai ser na literatura e vai ser no século XVII. Gurizada, eu vou postar essa semana lá no meu canal no YouTube. Quem não se inscreveu, vai lá, te inscreve, dá joinha, participa dele,
que é o Notícias do Chapeleiro. Eu vou postar também os materiais sobre Gregório e Padre Vieira entre a semana e o início da próxima, e também aquilo que eu falei até que eu ia postar um conteúdo sobre as meninas, processo narrativo, como saíram as leituras obrigatórias, e aí chegaram algumas encomendas, aí eu estou preparando já material, né? Então parei tudo, mas está tudo voltando à normalidade. Vai lá, te inscreve, é Notícias do Chapeleiro. Estou escrevendo aqui, ó, Notícias do Chapeleiro. Me adiciona lá no Instagram, tá na minha bio, né? O objetivo pode também colocar ali, né? Para mim ali o ensino pode colocar o linkzinho para gurizada ter acesso ao canal, que tem mais conteúdo lá. No mais, gente, assim, ó, beijo, abraços, hashtag fica em casa. Em breve, muito em breve, a gente vai estar construindo isso tudo juntos aí, tá? Vamos resistir agora, né? Que a gente tem que fazer essa caminhada, tá, gente? Mas vai dar tudo certo. Amanhã, como diz o Chico Buarque, vai ser outro dia. A gente vai ser mais forte dessa. Abraço, beijos em todos e em todas. Valeu!